Opa, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Meu nome é Iago e estou aqui para trazer uma videoaula para vocês sobre totalitarismo, mais especificamente sobre esse cara aqui, o Hitler e o nazismo, certo? Bom, para a gente começar trabalhando o totalitarismo, para vocês entenderem bem certinho, a gente vai começar trabalhando com esses dois pontos, certo? Que é a ideologia e a propaganda nazista, que foram de extrema importância, né? Tanto para propagação, tanto para ter um estímulo ali para as pessoas acreditarem nessa maluquice que Hitler falava, correto? Bom, dizendo sobre a ideologia, a gente tem esses fatores aqui que vão explicar as características da ideologia fascista, certo? Como já todos nós sabemos, o fascismo, ou o fascismo alemão, ou o nazismo, ele é um regime totalitarista e unipartidário. Mas aqui a gente vai trabalhar mais a parte ideológica do partido nazista, certo? Começando aqui com essa característica do antissemitismo, né? Que talvez é a mais famosa, que todo mundo conhece, que é aquela que matou um monte de judeus. Antissemitismo, o que é? Antissemitismo é esse pavor, é esse medo, esse repúdio a judeus, correto? Que fez com que milhares de judeus morressem, que ocorresse o Holocausto, aí tem os casos de Auschwitz, né? Que é totalmente famoso. Seguindo aqui, o anticomunismo. Bom, como o nazismo ele é um extremismo, uma ideologia de extrema direita, claro que a extrema esquerda ou a esquerda em si, os comunistas em si, vão ser um inimigo dessa ideologia e, portanto, a gente tem aqui, né, o anticomunismo. Muitos comunistas foram mortos durante o regime de Hitler, obviamente como um repúdio, né, e associação à extrema direita, correto? O nazismo, isso é uma característica específica do fascismo alemão, né, que ele é anticlerical. O Hitler ele acabou por cessar todas as igrejas que tinha, todas as religiões, e tornou o povo leigo, o ateu, e ele tratava isso como se fosse mais um passo para a pureza da raça ariana, correto? O racismo científico, né, que é aquele racismo que eles explicavam a partir das teorias de Mendel, do fator dominante, do mais forte, da raça ariana mais forte, que é nada mais nada menos do que eles protegiam, né, aquela raça ariana e diziam que as outras etnias, raças eram inferiores a deles, né, a mais natural, entre aspas, a ariana. Mas pouca gente sabe que, na verdade, os genes arianos eles eram recessivos, né? Então, justamente, eles eram, de acordo com a ciência, os genes fracos, não os mais fortes, né? Claro que isso aí era nada mais ou menos que mais uma tentativa de colocar bode expiatório da ideologia nazista. A gente tem a idolatria ao líder, que também é presente na ideologia de extrema esquerda, né? Que é todo aquele auge, toda aquela glorificação de Hitler e dos líderes políticos e militares, que é extremamente importante para um regime totalitário que trabalha a partir de uma ditadura. O militarismo, como eu também disse, para também trabalhar essa parte de segurança do Estado, né? E trabalhar também o exército para crescer essa ideologia e ter disciplina. A união do povo ariano ou germânico, que vai ser também bastante de estímulo para o Hitler conseguir conquistar as outras terras e também é o objetivo dele ideológico de conquistar o resto da Europa, é unir esse povo ariano e germânico, e o resto que não faz parte dessa cultura, dessa etnia, será exterminado, né, como o princípio racismo científico explica. A defesa do capitalismo, como extrema-direita, eles defendiam o capitalismo não liberal, certo? É um capitalismo com a bastante força do Estado, mas sim, eles defendiam essa parte capitalista como um motor da economia de extrema-direita, correto? Então toda aquela parte de lucro e apesar de eles terem essa coisa de uma raça ariana ser do bem, eles também tinham ainda tinham a ideia do capitalismo, de gerar lucro e de conseguir bens em cima dos outros, correto? E por último, a doutrina anti-intelectual, que a gente pode ver bastante documentários que a Disney fez com desenhos, mostrando que dentro das escolas nazistas, né, tinha muito essa ideia da doutrina anti-intelectual, que é nada mais nada menos fazer com que aquela criança, aquele ser, aquele indivíduo, somente trabalhe somente aprenda a coisas relacionadas à doutrina, a doutrina nazista ou a ideologia nazista, né?
e qualquer outro meio de interpretação e de pensamento seria totalmente repudiado, assim como junto, né, junto com esses outros fatores, correto? Bom, a ideologia nazista é mais ou menos por aí. Ela foi extremamente odiosa, extremamente massiva. Ela trabalha discursos de ódio, de violência e, como a gente pode ver aqui, totalmente discriminatória e desumana. Seguindo aqui com o nosso conceito agora sobre a propaganda nazista, certo? A propaganda é aquela coisa que transmite ideias de diversas maneiras e diversos meios de comunicação, certo? E a ideologia nazista, o partido nazista, o fascismo alemão, não se abstém disso também, e a propaganda foi de extrema importância para eles conseguirem aumentar toda aquela área de propagação na ideologia nazista, certo? Que no começo eles eram muito fraquinho ainda, o Partido Social, Nacional Social ainda tinha pouca influência, não tinha tanto, sabe, dotes políticos, e com a propaganda, com a entrada desse carinha aqui também, esse carinha aqui é o Joseph Goebbels, certo? Ele vai ser posteriormente também o ministro da propaganda nazista, do governo alemão, perdão, e eles vão começar a fazer uma propaganda massiva. Eles vão ver toda essa parte de propaganda como a entrada deles no cenário político e governamental na Alemanha, certo? Bom, a gente tem, depois do aprisionamento de Hitler, ele vai acabar publicando esse seu livro chamado Mein Kampf, que é Minha Luta em português. Ali ele cita basicamente toda a parte ideológica do nazismo, também tem bastante discurso ali de discriminação, né, de racismo, de anticomunismo, de antissemitismo e da união dos povos germânicos, como a gente já viu posteriormente na ideologia, e também muitos aspectos de ódio e de incentivo a revoluções, certo? Que é a revolução que ele estava querendo fazer e planejando há um bom tempo. E essa imagem do meio aqui, a gente vê o Hitler já como nos altos cargos políticos, já regendo toda a parte governamental da Alemanha, onde ele fazia bastante discursos. Isso claro, é uma coisa muito política, mas o Hitler ele em si ele tinha uma estratégia de oralidade, ele treinava como ele gesticulava, então ele falava de uma forma pomposa, de uma forma grandiosa, com que inflamasse em todos os corações daqueles alemães que estavam ali, né, que tinha passado por uma boa seletiva racial, né, tivessem aquela emoção de lutar, de conseguir, de propagar a ideologia, de discriminar mesmo. Então era assim, como ele era uma coisa totalmente de discurso de ódio e de discriminação, a propaganda, essa coisa de você tornar normal, tornar possível para um alemão, era feita pela propaganda, feita por esses livros, feitas por panfletos, por cartazes e também, muito principalmente, por esses desfiles e palestras que o Hitler subia ali todo aquele palanque e dissertava todas as suas palavras totalmente perfeitas que conquistavam todo o povo, inflamando eles a seguir, a idolatrar ele e seguir rumo a uma conquista alemã. Opa, e aí pessoal, voltei aqui de novo agora para explicar a vocês o que? As condições históricas para o nazismo, certo? Bom, a gente tem aqui 3 imagens que vão refletir bem todo esse contexto, certo? Aqui a gente tem a Primeira Guerra Mundial, o antissemitismo e a crise de 29, né? Com o jornal mostrando que a bolsa do Wall Street quebrou. Bom, o primeiro tópico é a Primeira Guerra e o Tratado de Versalhes, certo? Essa vai ser provavelmente uma das mais importantes também, que vai começar toda essa crise que vai assolar toda a Alemanha, certo? Bom, a perda da Primeira Guerra Mundial para o lado alemão e trouxe consequências como o Tratado de Versalhes, como já todos conhecemos, né? Que fez com que a Alemanha perdesse suas terras na África, perdesse parte do seu território para a Polônia, recém-criada, e também acabou tendo limitações militares e econômicas. Ela começou com essas limitações econômicas, né, são as dívidas, certo? Então eles tinham limites de número de exército e eles também tinham muitos limites econômicos de dívidas, certo? Eles tinham que pagar dívidas para os outros países, como os outros países, né, os que ganharam a guerra, como França, Espanha não, perdão,
França, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra e etc. Certo? A gente tem a economia destruída pelos altos gastos da guerra, como nós sabemos, guerra também gasta muito da economia. E a gente tem um dos principais fatores também, que é a política instável, pela desistência repentina, certo? Aí a gente vai ter a Alemanha perdendo a Primeira Guerra Mundial por causa que ela assinou um tratado de armistício, certo? Esse tratado foi assinado pelo alto cargo ali da política. E todo o exército, toda a população ficou com bastante desgosto por causa disso, porque eles aí não tinham condições de lutar. Mas com os cortes financeiros, eles acabaram tendo que, né, se renderem, certo? Aqui outro fator, também muito importante, a crise de 29, posterior à Primeira Guerra Mundial. Né, a quebra da Bolsa de Nova York e consequente quebra econômica dos países devedores na Europa. Devedores por causa da recorrente Primeira Guerra Mundial, certo? Então, mesmo a Inglaterra, os países que ganharam, Inglaterra, França, eles também vão ficar devendo para os Estados Unidos, que também teve deu muito apoio, né? E acabou custando muito dinheiro para esses países, assim como a Alemanha também. Trazendo alta taxa de desemprego, fome, escassez de produtos e mortes. Essa é uma situação bem presente ali na Alemanha e em outros países também na Europa, tanto pela Primeira Guerra Mundial, tanto agora mais ainda pela crise de 29. Nos Estados Unidos também vai ter um pouco isso, mas vai ser um pouco menos. E todo esse cenário, né, deu uma brecha para o Hitler aplicar um golpe político e tomar o cargo do Supremo Poder na Alemanha, inicializando sua campanha nazista em 1933. Então, com todo esse cenário, ele conseguiu tomar o poder, enfalar o povo daquele ódio e tal. E um fator muito importante também, para ele conseguir ter essa reviravolta, ter tomado o poder e posteriormente recuperar a economia, vai ser esse seguinte agora, que é o antissemitismo histórico, que se ganha mesmo que o uso recorrente do fascismo de bode expiatório. A gente tem esse uso, todo o fascismo ele tem essa prática de usar bodes expiatórios, que são um povo, uma etnia, uma cultura, que eles jogam toda a culpa naquele povo para que as pessoas fiquem com ódio e se sintam mais revoltadas para conseguir mover e recuperar e unir uma nação inteira, certo? Que nesse caso do nazismo alemão, do fascismo alemão, perdão, foi os judeus, porque eles controlavam a economia alemã e pararam de financiar o exército na Primeira Guerra Mundial, certo? Aquele fator que eu disse para você, que o fim do financiamento fez com que os políticos tiveram que acabar assinando o armistício e posteriormente se render na Primeira Guerra Mundial, foi principalmente também por causa disso, que tinha muitos banqueiros judeus que possuíam muito dinheiro e eles acabaram cortando as verbas e tiveram que perder. Aí todo o povo, principalmente o exército alemão, vai ficar muito bravo com isso e vai ser mais uma justificativa para eles usarem eles como bode expiatório. Assim como outros fatores desde a época medieval, que vai ser uma rixa bem antiga entre a presença de judeus, do povo judeu, dentro dos reinos alemães, na era medieval ainda, certo? Na idade medieval, que eles vai ter bem essa rixa entre o desenvolvimento tecnológico deles e o povo alemão achando que eles estavam invadindo o território deles, certo? Então essa rixa aí é desde antigo e eles usaram todo esse arco para justificarem esse ódio deles e conseguirem unir toda essa nação, certo? Bom, essa foi a explicação para vocês. Espero que vocês tenham gostado e siga aqui na nossa videoaula, que tem mais informação, hein? Valeu! Fala galera, beleza? Prof. Léo na área e hoje vou trazer aqui pra vocês movimentos de extrema direita na sociedade europeia atual. Galera, eu trouxe 6 exemplos, então bora acompanhar. Galera, então, o primeiro exemplo, Suíça. A Suíça, o Partido Popular Suíço é um exemplo deste movimento de extrema direita, tendo o maior número de assentos no parlamento. A bancada de centro-direita regularmente apoia restringir a imigração, além de defender a proibição da construção de mesquitas no país. Galera, agora então, segundo exemplo, Dinamarca. A Dinamarca, outro exemplo que contém um movimento de extrema-direita no país, apoia a plataforma de centro-direita. São nacionalistas, xenófobos no parlamento, demonstrando a ideia de extrema-direita. Gurizada, terceiro exemplo de hoje, França. A França, cara, outra região de extrema-direita e anti-imigração. É o país que tem ganhado popularidade devido ao movimento.
A França, com seu novo partido, com o maior número de votos na eleição, ainda é ameaçado por países tradicionalistas. Gurizada, quarto e último exemplo. Áustria. A Áustria, que é contra a União Europeia e também contra a chegada de refugiados para se estabelecer como força política em seu país, é outro exemplo de uma extrema-direita, liderado por Norbert Hofer. A popularidade do país se reflete em uma insatisfação com os partidos tradicionais. Bom, gurizada, agora eu vim aqui fazer a comparação entre os movimentos nazistas e a extrema-direita da atualidade. Bom, começamos aqui com o Partido da Liberdade da Áustria, e uma parte da ideologia dele é o nacionalismo, que também é o mesmo do nazismo alemão. Agora é o Partido Popular Dinamarquês, que tem uma parte da mesma ideologia do nazismo, o nacionalismo, novamente, que nem do partido anterior, e agora o conservadorismo, beleza? Seguido aqui, galera, estamos aqui com o Movimento por uma Hungria Melhor, que se chama Jobbik. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Mas uma parte da ideologia que é a mesma do nazismo é o ultranacionalismo, o nacionalismo branco e o antissemitismo. E por último, estamos aqui com a Frente Nacional, que tem uma das mesmas ideologias do nazismo, o nacionalismo, o conservadorismo e o protecionismo. Movimento verde! Movimento verde! Movimento verde! Movimento verde! Movimento verde! Movimento verde! Verde para todos! Verde! Então, é isso por hoje, galera. Obrigado pela atenção e bons estudos.